Bom dia, meu nome é Luísa, eu sou cientista política, mestre em Ciências Sociais e sou coordenadora de assessoria parlamentar da Confederação Nacional de Entidades de Família, a CENEF. E eu vim falar aqui sobre redes de organizações sociais. Esse é um assunto que eu tenho estudado já há algum tempo e é algo que tem se tornado cada vez mais importante para a atuação das organizações que tratam de temas sociais, como é o caso da família. Então temos várias definições de redes, de organizações sociais. Não sei se dá para vocês enxergarem daí, mas eu trouxe três assim que são representativas de algumas, trazem alguns elementos. A primeira é que redes sociais são um conjunto bem delimitado de atores, indivíduos, grupos, organizações, comunidades, sociedades globais, tem uma variedade grande, e que estão vinculados uns aos outros por meio de uma relação ou um conjunto de relações sociais. Essa definição ela traz uma visão de que nós estamos todos organizados em rede, por mais que a gente não se dê conta disso. E a segunda definição é que uma rede é um sistema aberto e participativo que permite o intercâmbio de conhecimentos, saberes, práticas e outros recursos entre entidades autônomas que decidem se vincular em torno de propósitos comuns. E a outra definição é que rede é um sistema aberto, multicêntrico, que tem, por meio de um intercâmbio dinâmico entre os integrantes de uma coletividade, pode ser uma família, equipe de trabalho, bairro, organização, até mesmo o hospital, a escola, uma associação de profissionais, um centro comunitário. E então é entre os integrantes desse coletivo com os integrantes de outros coletivos, que isso possibilita a potencialização dos recursos que esses coletivos possuem e a criação de alternativas inovadoras para a resolução de problemas ou a satisfação de necessidades. Então, cada membro do coletivo se enriquece através das relações que cada um dos outros desenvolve, e isso otimiza as aprendizagens quando elas são compartilhadas socialmente. Então, essa definição aqui traz a visão da rede como um fluxo de informações. E isso é uma coisa bastante interessante. Pode passar. Bom, então, o trabalho em rede tem certas potencialidades. Uma é a possibilidade de geração e intercâmbio de conhecimentos entre os membros da rede, o acesso à informação contextual ou informação técnica, que pode ser útil para os membros da rede, ou uma informação sobre mudança na legislação, nos padrões utilizados no mercado. As pessoas trocando informações, às vezes, se elas estivessem isoladas, elas não obteriam essas informações de uma forma tão rápida. E também gera uma maior representatividade e legitimidade. Você chegar lá para o deputado do seu estado, eu sou a organização do bairro tal, é uma coisa. Você falar, eu sou uma organização do bairro tal que faz parte da rede, que tem tantos bairros, tantas organizações envolvidas, isso aumenta a credibilidade ali que a pessoa vai dar quando você vai fazer um pedido, Você está articulado com o resto da sociedade. E também gera possibilidade de uma ação conjunta, como aquisição de bens e serviços também. Às vezes fica mais barato, em vez de você sozinho comprar uma resma de papel, você junto com várias outras organizações comprar 20 resmas, fica muito mais barato. Então tem essa vantagem também, de estar em rede. E também, então com essas potencialidades a gente pensa, mas então rede por quê? Nós estamos imersos em redes, como falamos antes. A nossa família é uma rede, a nossa família ampliada ali, Nós temos o nosso pai, a nossa mãe, os irmãos, tem os tios, as tias, os primos distantes, Mas a gente, quando entra em contato, a gente sempre obtém mais informações, visões diferentes também, coisas que adicionam para a nossa vida. Os amigos também, os colegas de curso, de escola, isso tudo faz parte da nossa rede. E também a rede traz a diminuição do risco
e aumento de oportunidades e benefícios, né? Que quando a gente compartilha um problema com alguém, né, ela pode apresentar para a gente uma outra perspectiva de solução que a gente não tinha pensado antes, né? Também proporciona um trabalho em equipe e tem uma teoria que é interessante, que é a teoria dos 6 graus de separação. Já fizeram vários experimentos sobre isso, né? E os resultados que deram 40 anos atrás e 10 anos atrás foram praticamente os mesmos, né? Que se você espalha cartas ou e-mails para várias pessoas e elas têm que chegar em pessoas-alvo, né, que elas não conhecem, elas têm que procurar mandar, então, e-mails para as pessoas que ela acha que conhecem, mas só pessoas que ela conhece, né? E aí eles contaram por quantas pessoas passaram os e-mails que chegaram nas pessoas-alvo, né? E eles chegaram à conclusão de que 6 e-mails são necessários para chegar lá, na média, né? Foram entre 7 e 8 do último experimento que fizeram, né? Antigamente eles fizeram isso com cartas, né? Eles deram várias cartas para as pessoas e eles tinham que mandar essa carta para alguém que ele achava que poderia conhecer, mas alguém que a pessoa conhece, né? Então a pessoa ia passando as cartas e ia chegando, né, naquela pessoa-alvo. Então eles chegaram à conclusão de que 6 são os graus de separação, é o caminho que a informação tem que percorrer para chegar em qualquer outra pessoa, né, da rede. Então, 6 pessoas te separam do resto do mundo inteiro. Isso é interessante, assim, né? E a força dos laços fracos também, porque por mais que a gente não tenha um laço forte com outra pessoa, outra organização, ter pelo menos alguma forma de conexão ajuda também a você obter informações às vezes bem diferentes, porque quando você está dentro de uma rede, a informação circula ali e geralmente ela é bem homogênea, né, com relação aos membros daquela rede. Mas quando vem alguém de fora que tem uma conexão não muito forte, até com os objetivos da organização e tudo mais, mas que você troca informações ali, você pode obter alguma ideia inovadora, né? Então, como exemplo, a gente tem aqui, pode passar, né, a rede do João aqui. É o Pedro e a Ana, né? Provavelmente a Ana e o Pedro se conheceram por meio do João, né? Então, isso aqui é uma rede. O João, ele tem laços fortes com eles têm pensamentos parecidos, né? Têm objetivos comuns, eles têm gostos parecidos. E o João tem um laço meio fraco com a Maria, né? Mas tem. Então, a Maria, ela tem a rede dela também, né? Então, dentro da rede dela circulam informações diferentes das informações que circulam aqui na rede do João. Então, quando o João conversa com a Maria, ele traz para a rede dele as informações da rede da Maria, né? Ele pode trazer. Então, esse laço fraco aqui, ele é importante, né? E ele fortalece também uma outra rede, né? Então, se você for imaginar as redes, elas são milhões de tracinhos e pontinhos, né? Que são os nós e os laços, né? Então, é interessante a gente pensar em rede até para analisar também a interação entre grupos, né? Então, ela é tanto uma ferramenta estratégica para as organizações como uma ferramenta analítica também, né? Pode passar. Então, aí eu encontrei um material que eu achei interessante, que ele fala de várias vantagens de trabalhar em rede, né? Então, assim, várias delas a gente já falou aqui, né? Que da resposta a problemas que não podiam ser solucionados de outra forma, né? Quando a gente se une, consegue melhor os objetivos, né? Estratégia de gestão que permite responder mais rápido às mudanças contextuais, né? Tem o fortalecimento interno dos membros também, porque quando as pessoas atuam em rede, elas reforçam os seus objetivos, né? Então elas veem que tem outras pessoas também trabalhando naquele mesmo sentido, isso fortalece, né, os objetivos de quem está na rede. E compartilha as informações, as lições aprendidas, né? A gente não precisa reinventar a roda todas as vezes, né? E compartilha ideia e pode às vezes até dialogar sobre temas, né, que podem enriquecer o trabalho interno de cada um dos membros da equipe. Então, o diálogo gerado dentro de uma rede é importante. É uma vantagem, né? Então, e tem as outras vantagens, que é o aumento pode passar, o aumento da disponibilidade, da racionalidade e da produtividade no uso dos recursos, né? Às vezes uma organização tem uma sala que pode disponibilizar para outras usarem também, né? Ou um data show, coisas assim, né? Até mesmo
está sobrando recurso de uma organização, ela pode fazer parcerias e atuar em conjunto com outras, né? E o aumento da capacidade de captação de recursos, porque você fica sabendo, tem um edital ali de projeto, né? Então, você consegue aumentar a capacidade de captar recursos. Otimiza os recursos físicos, humanos e econômicos, como já falamos, reduz os custos operacionais e da administração de projetos e possibilita conectar os setores também, porque você pode trazer para a rede, além das organizações sociais, o setor privado, né, o setor público também, né? Então, eu quero que você vai fazer uma proposta lá para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, fazer parte da rede, para, né, saber o que está acontecendo ali, o que vocês estão discutindo, o que é importante que ele saiba, né, e leve isso para a atuação dele. Então, incrementa, né, o capital social, o posicionamento dentro das agendas públicas é mais efetivo, né? E gera campos de ação mais amplos para desenvolver, propor e executar estratégias de intervenção social. Bom, e aí tem algumas desvantagens também, né? Então, tudo que tem vantagem tem desvantagem. As principais desvantagens de trabalhar em rede é que a tomada de decisão leva mais tempo, né, e toma mais esforço também, porque você tem que dialogar com vários atores, cada um tem uma cabeça, pensa, então você tem que argumentar, você tem que apresentar argumentos convincentes e tal. Às vezes isso demora um pouco, né, leva um tempo. Mas tem, né, as vantagens que a gente viu também. Mas pode comprometer também o posicionamento da organização em relação a certos aspectos do tema em discussão, né? Às vezes o posicionamento que a rede tomou não representa necessariamente o posicionamento de uma das organizações que fazem parte da rede, né? Mas para gerar o consenso, né, se chegou àquele ponto ali ótimo, digamos, né? Mas não necessariamente representa o argumento de uma organização específica que faz parte da rede, né? Então, pode comprometer um pouco o posicionamento. Não se recebe um reconhecimento individual, porque as ações que saem da rede vão em nome da rede, né? A pessoa, às vezes, que comete um erro ali tem que admitir perante todos os outros, né? Isso gera um constrangimento. A pessoa tem que lidar com intervenções extensas por parte de outras organizações, né? Então, às vezes, tem gente que quer aparecer mais, então vai lá, fala mais e tal, fica lá, um monte de coisa. E aí, isso tem conexão com essa outra desvantagem, que é a perda de tempo, né? Então, você tem que ver a necessidade, tem que ver a necessidade ali de atuar naquela rede específica e definir parâmetros, né, bem definidos para validar a participação de uma organização numa rede também, né? Então, a rede tem o processo de validação ali e, então, definir uns parâmetros, né, para que uma organização possa fazer parte da rede, né? Porque se você pega uma organização que tem outro tema para participar da sua rede, ela vai fazer propaganda dela mesma, né, e não vai contribuir muito para o debate. E a possibilidade de que os grupos de trabalho não sejam representativos, né? Porque as redes, elas têm grupos de trabalho para definir temáticas e, às vezes, a temática que aquelas organizações ali participaram daquele grupo, elas chegaram a uma conclusão que não representa, né, a posição da maioria dos membros da rede, né? São algumas desvantagens, tem formas de lidar com isso também, né? Pode passar. Bom, os elementos fundamentais das redes são a heterogeneidade, a interdependência, o subsistema e a estrutura de governança, né? Então, tudo isso pode se resumir nessa frase aqui, que não é muito pequena, mas ela explica bem esses elementos fundamentais das redes, né? As redes são um conjunto de relacionamentos entre atores heterogêneos e interdependentes que atuam em um mesmo subsistema de políticas públicas a partir de uma determinada estrutura de governança, um contexto institucional, né, que é composta de regras formais, informais e maneiras de interpretá-las e implementá-las. Então, isso seria uma definição que eu acho bem interessante de redes. Pode passar. Então, aqui eu apresento algumas estratégias para a gestão de redes, né? No caso da governança do jogo das redes, né? Então, tem a ativação, que é justamente isso, quem é que pode fazer parte da rede, como que entra, né? O que precisa fazer, como deve se apresentar e tudo mais, né? Quais são os requisitos, os parâmetros para ativação de uma organização dentro da rede. O enquadramento,
né, que esse enquadramento, disso vai depender o oportunismo ou a cooperação, né, dependendo de como você enquadra a rede. As organizações tendem a cooperar mais umas com as outras, né, ou ver ali uma oportunidade ali de ter visibilidade, né, questão dos recursos e tal, mas não contribui tanto, né. Então, o enquadramento é importante. A intermediação, né, como é que quem faz o intermédio entre as organizações da rede, né, quem é ali o João do nosso exemplo, né, que é ele que está fazendo intermédio entre as pessoas, basicamente. E a facilitação e criação de consenso, então precisa de uma moderação, né, uma mediação e uma arbitragem. Então, as redes geralmente elegem uma secretaria executiva, né, para poder fazer essa governança, né, da rede. E o ambiente também, né? Para o ambiente de rede funcionar, tem que ter consenso sobre os objetivos, né? Que isso é fundamental. A distribuição de recursos, né? Deve ser o máximo possível igualitária. O apoio político, relacionamentos, né? É importante que as pessoas da rede também se relacionem com outros atores, né? Fora da rede. E orientação em relação às políticas públicas, né, deve ter uma orientação com relação a isso, né, para que o ambiente da rede funcione. Então, né, as organizações aqui trabalham em políticas de família, né. Então, as pessoas têm orientação com relação a isso. Se elas não tiverem, elas vão mais tumultuar a rede, não gera um debate mais profícuo. E a capacidade de governança, né? Então, capital social que gera integração, a institucionalização, né? Ter rotinas e práticas que são compartilhadas, né? Todos sabem quais são as rotinas e as práticas, isso facilita o processo. A sustentabilidade, né? Que há necessidade de adaptação, porque senão a rede não se torna sustentável, né? Tem que abrir mão de algumas coisas, inclusive com relação ao consenso, né? A coordenação, né, tem que ter estrutura e instrumentos para coordenar a rede. A comunicação interna e externa também é importante. E informação e análise, que vai possibilitar uma tomada de decisão, né, por parte da rede. Pode passar. E aqui eu trouxe umas orientações de como formar uma rede, né, para ver se a gente consegue visualizar melhor, né, como é que funciona isso. Então, primeiro você precisa ter uma identidade. Né? Quando a gente tem uma identidade, a gente consegue dialogar com os outros, né? E também formar o nosso contexto interno. Então, tem que ter um nome, uma logo, é importante a rede ter uma logo que seja representativa do que ela quer fazer, uma missão bem definida e informações de contato também, né? Isso é importante, muitas vezes as pessoas esquecem, né? Parece uma coisa óbvia, né? Mas precisa ter como contatar a rede não é um núcleo fechado apenas, né? Outras organizações, atores podem querer entrar nisso e saber, ter informações. Tipo, tem que definir qual é o tipo de rede. É uma rede de projeto, que é estruturada, ou uma rede de processo, que é dinâmica, né? Ela é ativada ali quando precisa, né? Tem redes que ficam ali stand-by, né? Quando precisa, as pessoas se reúnem e tal, vêm para alguma questão específica, né? E tem redes de projeto que elas são estruturadas, elas têm reuniões regulares, né, para poder funcionar. Ela tem um funcionamento contínuo também. Tem que ver qual é a temática de ação, né, qual é o tema daquela rede, a questão do subsistema ali, né. A gente está tratando de família, às vezes tem um tema específico ali, né. Tem, por exemplo, a Rede Nacional da Primeira Infância, né. Ela trata de crianças até 6 anos de idade, né. Então, acima disso, aí já tem que tratar com outra rede, né. Aquela rede tem aquele tema de ação. A área geográfica de atuação também. Tem redes que são nacionais, redes que são regionais, municipais, locais do bairro mesmo, né? Então tem que definir onde que a rede vai atuar, né? Quais são os problemas que ela vai abarcar para dentro de si para tentar gerar soluções. Qual é o setor populacional de intervenção, né? Se são idosos, são crianças, são pais, são professores, né? É bom definir um setor populacional, né, de intervenção da rede. Os setores participantes da rede também, se é público, privado, terceiro setor, se são todos, né? A visão social, qual é o futuro que a gente deseja, né? Por que a rede existe? Ela quer alguma coisa, né? Então, o que a gente almeja? Como que a gente quer que seja o futuro, né? Qual é a missão? Qual é o propósito, né, dessa organização?
E qual é a estratégia? Né? Que a estratégia vai servir de guia para o uso dos recursos que a gente tem. Né? Os recursos são escassos, então a gente tem que saber usá-los de uma forma estratégica. E é importante conhecer e dar-se a conhecer, né? Porque quando a gente sabe como atua cada organização, quais são as outras, quais são, né, os recursos que tem, quem são as pessoas, isso aumenta o potencial das conexões. Né? Porque às vezes a gente está fazendo parte de uma rede e a gente estava precisando de algum especialista num assunto específico, a gente não sabia que tinha ali naquela rede um especialista, porque não conheceu os outros membros da rede e os outros membros também não se deram a conhecer. Né? Então essa questão da identificação é importante, pode passar. E toda rede geralmente tem uma estrutura, é uma organização interna definida, né? E requer um mínimo de coordenação, né? Como eu falei, para poder possibilitar todas essas questões. Né? A fidelização é importante, né? Que gera uma identificação e também uma diferenciação. Né? Que tem um estudo do Pareto que fala que 20% das pessoas são responsáveis por 80% dos resultados. Então é importante saber quem são essas pessoas. Né? Porque às vezes você pedir para um membro fazer uma coisa é menos eficiente do que se você pedir para outro. Né? Então, essa questão da diferenciação é importante, né? Você conhecer quem é que está na rede. Né? Não que os outros 80% não sejam importantes, são muito importantes, né? Mas você tem que saber para quem que você pode solicitar questões específicas, né? Quem pode te ajudar em alguns assuntos. E é importante a interação, né, entre as pessoas, canais de interação, ou grupos, né, uma lista de e-mails. Tem várias formas de interação e a personalização também, né? Como a Lígia falou ontem, é importante você chamar as pessoas pelo nome, né? Você conhecer as pessoas, né? Tem essa questão da personalização mesmo, das organizações, inclusive. E a difusão das ideias, né? A rede vai servir também para gerar um boca a boca, né? Então, dentro de uma rede, para gerar esse boca a boca, tem os especialistas, que eles provêm qual é a mensagem, os comunicadores, que são aqueles que divulgam a mensagem, o ponto de fixação, que é a forma de apresentar, né? Porque as ideias elas têm que ser lembradas, elas têm que ser recordadas e nos fazer agir, né? Se você apresenta elas de uma forma que as pessoas esquecem logo, então não vai ser eficaz, né? O contexto, a sensibilidade às condições e circunstâncias do tempo e do lugar, tem que levar em consideração. A reputação também. Né? Se alguém se destaca e publica a informação, faz comentários, ela ganha mais visibilidade. Né? E se alguém faz algo errado, a comunidade tende a tratar com desprezo. Né? Então, a questão da reputação também é importante para essa questão da difusão das ideias. E a gestão do conhecimento, né? Que são ferramentas que permitem evidenciar o conhecimento que se possui. Né? Então, é importante ter ferramentas de gestão de conhecimento dentro de uma rede. E o monitoramento e avaliação também, para a gente saber se a rede está atuando e está atingindo os objetivos que são necessários, né? Porque as pessoas só atuam em rede se elas têm objetivos compartilhados, né? E tem um propósito para isso. Então, e o monitoramento ele é contínuo, né? A diferença é essa. E a avaliação é tópica. Geralmente a gente sempre fala assim, monitoramento e avaliação tudo junto, né? Mas são coisas distintas, né? Então, o monitoramento você está sempre fazendo, né? E a avaliação não, você tira um retrato ali daquele momento para você poder comparar com outro retrato de outro momento, né? Então é importante que a rede defina quais são as variáveis mais relevantes para o monitoramento, né? Que deve ser tempestivo, ele tem que ser rápido, não pode demorar demais, e para você poder fazer modificações e ajustes nos processos antes que eles terminem, né? Para poder atingir os objetivos. Então você verifica, está indo no caminho certo? Não está? Corrige um pouco a rota, né? E isso é o monitoramento, né? Você não vai esperar terminar para ver, realmente, olha só, eu não devia ter ido por ali, né? Mas aí não adianta mais. Então o monitoramento ele tenta ali ir corrigindo no meio do caminho. A avaliação ela é realizada com base nos objetivos iniciais, né? Na missão, nos valores da rede e dos projetos e atividades também. Então, atingiu o objetivo? Né? Não atingiu? Por que não atingiu? Né? E essa avaliação vai gerando experiência para a rede e ajuda também as organizações a fazerem ações mais efetivas no futuro. E os critérios devem ser claramente estabelecidos e devem permitir uma comparação para verificar a evolução da rede. Né?
E é isso. Pode passar. Então, tem essas referências aqui que quem quiser estudar mais sobre o assunto é interessante, né, sobre redes. E esse guia para o fortalecimento e articulação de redes de organizações sociais, né, ele está disponível em espanhol, mas é interessante, ele traz esses elementos de uma forma mais extensa, né. Então, pode passar. Obrigada. Qualquer coisa podem entrar em contato também pelo e-mail. E espero que isso contribua para a articulação, né, das organizações.